Pessoal, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Espera só o Tássio entrar. Pronto. Raicinha. Boa noite, Tássio. Boa noite, Amanda. Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Excelente também, excelente. Maravilha. Deixa só uns 2 minutinhos, né, para o pessoal entrando. Ok. Só o pessoal entrando, show. Valéria, Tainá. Gente, obrigada por vocês estarem vindo prestigiar. Que bacana. Feliz, viu? Com vocês entrando aí. Que bom que estão vindo bem. Obrigada, Edindo. Alex. Eita, coisa boa. Vindo todo mundo. Maravilha. Show. Já deu 8 horas agora, é isso? 8 horas agora, mano. Só não sei como é que vê o horáriozinho. O Instagram avisa quando estiver acabando o meu horário? Parece que sim. Parece que nos últimos 60 segundos ele avisa. Então, beleza. Mas avisa Show. só para ti, tá, Amanda? Parece que só avisa para ti. Tá? Beleza. Tô aqui toda amadora ainda, me batendo, mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Show. Já pode 8 horas. Tomando chazinho aqui, tá? Que eu tava com as carnes tudo tremendo antes, viu? Agora eu já tô calma, tô no chazinho de camomila. Obrigada, Maravilha. pessoal, por entrando. Muito obrigada, boa noite a todos e a todas. Coisa boa. Ainda bem que tem muita gente pra gente falar de coisa boa, né, Tássio? Exatamente, exatamente, Amanda. E Então, inicialmente, aproveitando enquanto o pessoal chega, Amanda, gostaria de agradecer o seu convite, o carinhoso convite aqui em estar junto contigo para a gente trocar algumas ideias sobre a constelação familiar e, quem sabe, levar uma informação que seja preciosa para as pessoas e possa ajudar elas no seu dia a dia. com certeza. Nossa, Tássio, eu que agradeço. Você é um grande mestre meu, assim, meu espelho. Quando eu for grande, assim, eu quero ser igual a você. Se chegar perto, eu já estou feliz. Prometo. Gratidão pelo carinho, pelas bondosas palavras. Bom, acho que já dá para a gente ir começando, né? Só para a gente se apresentar. Boa noite, eu sou Amanda. Sou estudante de psicanálise na instituição Sentido Único, aqui em Fortaleza, uma instituição maravilhosa, inclusive, que nos permite ter esse contato mais próximo e na prática, mesmo antes da nossa formação, né, de forma geral, literal, assim, antes da gente formar, já proporciona esses momentos com os nossos professores, com os nossos grandes mestres. Então, já aproveitando também para fazer a propaganda da faculdade, porque é maravilhosa mesmo, estou muito feliz. E sou praticante em barras de Access, que é uma terapia linda, multidimensional, uma terapia integrativa, muito bonita. E aqui comigo está Anastácio Aguiar, que é um psicanalista fantástico aqui de Fortaleza, fantástico mesmo. Psicanalista junguiano, constelador, mais um monte de coisa, né, Tássio? É verdade, é verdade. Isso significa dizer que eu sou velho, viu, Amanda? Exatamente. Tive tempo de estudar tudo isso. Exatamente, exatamente. Não foi o que eu quis dizer. Show, que maravilha. Obrigada mesmo mais uma vez pela oportunidade. Estou muito feliz, muito, muito. Principalmente a gente está conhecendo também o universo da constelação familiar, que é nova para mim. Entrou na minha vida, na verdade, ano passado. Foi a primeira vez em 2019 que eu participei de uma constelação. Depois eu constelei com o Tadeu, que é outro mestre da gente, da psicanálise. E aí eu me encantei, né? E aí cheguei até você, que é um grande nome da constelação familiar aqui em Fortaleza. Então, bora começar? Isso, vamos. Já dá certo. A seu dispor.
Cássio, para a gente começar, eu queria primeiro te perguntar logo o que é a tal constelação familiar sistêmica. Conta para a gente um pouquinho, porque muita gente que está prestigiando, principalmente da minha parte, um monte de gente não conhece. Algumas pessoas já me perguntaram, porque eu sempre estou falando da constelação, tenho falado bastante ultimamente. E aí conta para a gente como é que funciona, o que é. Ótimo, tá. Inicialmente, Amanda, já agradeci, mas ratifico aí os meus votos de gratidão ao carinhoso convite, estar participando aqui contigo para a gente essa troca de ideias sobre a constelação familiar e agradecer todo o pessoal que está aqui com a gente, porque a gente bem sabe que o tempo talvez seja o bem mais precioso que a gente tem, né? Se o dinheiro for, a gente tem como conseguir outra forma. Se a saúde for, a gente tem como recuperar, mas tempo não dá. Tempo foi, foi. Passou, passou. Então, cada um de vocês fica aí o nosso agradecimento no coração, tanto meu quanto da Amanda, né? E a Amanda, já que ela falou de mim, vamos falar um pouquinho dela. É uma estudante brilhante, né, do nosso curso de psicanálise, que eu sou um dos professores lá, e a gente está facultando essas oportunidades de crescimento para todos os alunos, né? E a Amanda certamente terá um futuro brilhante. E essa é uma das ferramentas, e aí já entrando na tua pergunta, Amanda, a constelação familiar é uma ferramenta terapêutica desenvolvida por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger, né, que veio a falecer em 2019, nasceu em 1925, então ele passou por diversas terapias, estudou diversas terapias, a psicanálise, o script, a transgeracional e tantas outras, e aí ele juntou todas as informações e criou um sistema, tá, que chama-se constelações familiares sistêmicas. E qual é o fundamento da constelação familiar sistêmica? É o seguinte, tá? O princípio é dos campos morfogenéticos, né? Cada indivíduo pertence a um sistema. Esse sistema ele tem as suas leis, tem as suas regras, e uma das regras é que sistemas anteriores, sistemas de gerações anteriores, influenciam os sistemas atuais por meio de um fenômeno chamado ressonância mórfica. Então, às vezes, a gente acha que a gente está agindo por nosso livre-arbítrio, e não é. A gente está recebendo influências de outros sistemas passados que, por algum motivo, e aí a gente vai conversar durante a live, ele está nos influenciando para que seja equilibrado através das leis do amor, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, Perfeito. Em linhas gerais, é isso. Amanda, vamos conclamar o pessoal a fazer pergunta, quem quiser, né? Sim, com certeza. Mariluz acabou de perguntar, inclusive, se está sendo gravado. Está sendo gravado sim, viu, Mariluz? A gente vai disponibilizar no Instagram, no Instagram de Tássio também. Pessoal, quem tiver perguntas, por favor, façam. Tragam perguntas legais para a gente. O Anastácio, assim, na verdade, é um grande nome da constelação familiar aqui em Fortaleza. Então, vocês estão tendo prestígio, assim como eu, de conversar com uma pessoa muito bacana nessa área, viu? E aí, Tássio, eu já tenho outra pergunta aqui para você. O nome é constelação familiar sistêmica, né? Mas dá para constelar amizade? Dá para constelar relacionamento amoroso? Entendi. Como funciona? Certo. Então, como funciona? Como eu disse na primeira pergunta, as constelações familiares sistêmicas são uma terapia, certo? E essa terapia, ela tem diversas formas de trabalhar. Então, depende muito da demanda do paciente. Então, o paciente chega com uma demanda X, por exemplo, ele quer constelar a relação com o pai, quer constelar a relação com a mãe, tá? Com relação com pessoas. Mas também ele pode querer constelar. O que significa constelar? É equilibrar, é regular uma determinada questão específica. Por exemplo, situação financeira. Por exemplo, um sono. A pessoa dorme mal. Então, todas essas questões podem sim ser consteladas. Principalmente, Amanda e convidados, o que acontece? Quando a gente abre o campo
o que aparece não é necessariamente o que a pessoa está pensando que é a demanda mais importante. Às vezes, o campo, que é autônomo, é uma energia autônoma, traz para a gente, como informação, um assunto diverso. E aquele assunto, ele passa a ser a prioridade a ser tratado, que o assunto que o paciente às vezes trouxe é um assunto secundário e aquele assunto é o assunto principal a ser trabalhado, a ser constelado. Então, a pessoa vai com a questão e sai com outra, né? Vai com um problema. E traz uma questão e aparece uma coisa que é anterior a essa questão. Sim, Tá? sim. Por exemplo, um caso que me ocorreu recente, a paciente chegou com uma demanda a ser trabalhada com o namorado, que não estava se dando bem, que tinha alguns problemas de relacionamento, tal. E aí, quando a gente abre o campo, vê que o problema principal é com o pai dela. Então, o problema do namorado se resolve se for resolvido o problema com o pai. Esse é só um exemplo. Eu acho bacana da constelação familiar, que puxa muita questão. Muito não, né? Na verdade, a totalidade é a ancestralidade. Eu não entendia isso quando eu conheci a constelação familiar e eu constelei. Daqui a pouco tá puxando minha avó, minha bisavó, minha tataravó. Eita, o negócio o buraco é mais embaixo. A gente acha que chega ali, não, vou trabalhar só uma questãozinha ali com a família, uma coisa ali de primeiro grau, o negócio vai fundo, né? E é bacana a gente ver quanto influencia, né? Talvez por isso, Amanda, que Bert Hellinger nos avisa, nos alerta que a constelação familiar não é uma terapia para espectador. Então, ela não é uma terapia para quem não esteja efetivamente motivado a se curar. Porque durante a constelação, muitas vezes a pessoa se depara com as suas sombras. E se a pessoa não está ali mesma, digamos assim, dedicada àquele processo de cura, ela pode não dar sequência. Certo. Tem uma pergunta aqui de uma amigona minha, Emily. Ela está perguntando como que a constelação familiar funciona no sentido de melhorar as relações, que inclusive é o tema da nossa live, né? E aí, Tássio, na prática, eu pensei que essa pergunta fosse surgir mais para o final, mas já vamos arrebatar tudo aqui, já vamos trazer o motivo. Diz aí para a gente como é que pode melhorar na relação na prática, de forma efetiva. Excelente, esse é o tema central da nossa conversa. Então, vejamos bem, ó, a gente está tratando como fazer os relacionamentos darem certo, e aqui a gente pode falar de qualquer tipo de relacionamento, tanto o relacionamento no âmbito familiar, quanto o relacionamento no âmbito conjugal, no âmbito de namorado. Então, qualquer tipo de relacionamento, a constelação familiar tem uma resposta. Tem uma orientação. E a orientação principal existem leis a serem seguidas. E antes de a gente entender a lei, é preciso que a lei do amor, ou ordens do amor, é preciso que a gente saiba que existem as leis e essas leis precisam estar em ordem. Então, quais são as leis? As leis do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da hierarquia. Alguns autores até citam uma quarta lei, que é a lei do tempo. Então, para que os relacionamentos deem certo, há necessidade que estas leis sejam seguidas. Porque em seguindo as leis, o sistema estará em equilíbrio. E aí ocorrerá a fluidez. O relacionamento torna-se fluido. Perfeito. E já pegando um gancho nessa pergunta sua, dessa resposta sua, Tássio, vamos supor, eu posso levar a pessoa com quem eu me relaciono, ou minha mãe, ou meu pai, ou minha irmã, ou namorado, namorada. Essas pessoas, elas podem assistir a constelação? Sim, podem assistir. Claro, elas estarão sendo representadas lá. Lembrando, Amanda, quando a gente inicia um trabalho de constelação, não necessariamente vai aparecer o que o constelado está querendo. Tá? Às vezes pode ser uma questão totalmente diversa. Tá? Então pode levar, sim, familiares e amigos ou parceiro. Certo. Um amigo meu aqui, José Ibiapina... Ui, desculpa. Aqui. Dá para ver direitinho, né? Tá ok. Meu grande amigo aí, José Ibiapina, ele está dizendo que ele tem medo de constelar, ele tem medo do que vai acontecer, que ele vai encontrar.
Esse medo é normal, tá? Se as pessoas normalmente, quando chegam para constelar, vão com esse receio, ou podem sair mais apavoradas do que entraram, entra para resolver uma questão e aí ela se surpreende, acontece uma outra questão e ela não sabe o que fazer com aquilo, né, aquela situação que chegou no sistema e se apresentou na constelação. É possível sim que a pessoa não saiba lidar com aquela gama de informações que aparece. É possível, tá? Mas não há necessidade de ter medo. Por quê? A constelação é uma terapia, a constelação é um caminho que vai ser aberto. Se a pessoa vai percorrer ou não vai percorrer, aí será uma opção dela. Lembrando sempre que talvez seja uma concepção equivocada das pessoas, ó, a constelação, ela não resolve o problema de ninguém. Quem resolve o problema das pessoas é a própria pessoa. A constelação, ela mostra um caminho, ela facilita o caminho, ela cria estratégias e mostra estratégia de como resolver uma questão. Mas se a pessoa não fizer a parte dela, nada funciona. Tá? Então não há necessidade de ter medo, é uma terapia super tranquila. Agora, o que pode acontecer é isso aí. Aparece uma gama de informações e a pessoa às vezes não está preparada para executar, para dar conta. Mas beleza, aí segue o momento. Uma terapia normal, Amanda, segue o mesmo procedimento. Às Sim. vezes, numa terapia normal da psicanálise, da psicologia analítica e tudo mais, aparece uma série de demandas que o paciente, na primeira vez, não consegue lidar. Mas, aos poucos, ele vai conseguindo trabalhar isso. Perfeito. A Aline, que é amor da minha vida, está perguntando se... Porque uma questão não resolvida na vida de um antepassado pode reverberar na minha vida hoje. Excelente pergunta, Aline. Ó, vamos entender um outro conceito da constelação familiar. É o seguinte, existem 3 níveis de consciência. O nível de consciência individual, o nível de consciência do sistema e o nível de consciência espiritual. O nível de consciência individual é aquilo onde o indivíduo chega, com a sua razão, com a sua lógica, com a sua consciência, tá? É um nível de consciência limitado. Ele mal sabe o que acontece na vida dele, mas não sabe o que acontece na vida de ninguém mais. Mas o nível de consciência do sistema sabe o que acontece na vida de todos que participam do sistema e conseguem verificar quais são as energias, quais são os assuntos que estão em desequilíbrio. Então, Aline, né, que fez a pergunta. Aline, se um antepassado seu tomou determinada atitude que comprometeu o equilíbrio do seu sistema, do sistema familiar onde você está, tá? Alguém do sistema, tá, precisa resolver isso. Você não necessariamente vai ter que resolver, mas se você não resolver, aquela dor, aquele sofrimento no sistema continuará. Poderá aí passar para a próxima geração, até que alguém vá e resolva que, como Bert Hellinger chama, o emaranhamento do sistema. Perfeito. Rapaz, tem que ser um salto quântico, né? A pessoa tem que estar no nível de consciência ali bombando para conseguir dar conta de quebrar esse padrão, que justamente essa é também uma pergunta minha, mas já eu faço. Eli, nossa querida Eli, fez uma pergunta aqui, partindo da premissa que o constelado precisa estar disposto à mudança que a constelação propõe. A pessoa pode constelar o mesmo tema outras vezes até perceber essa mudança? Excelente pergunta, Eli. Gratidão aí pela pergunta. É o seguinte, ó. Uma vez feita a constelação, lembra daquele brinquedinho de Natal, um Papai Noel, que é cheio de bolinha de isopor, quando você balança assim, aí vai o isopor para tudo quanto é lado, parece que é uma neve que está caindo, né? Então, quando se faz a constelação, é como se agitasse aquele brinquedo. Todas as bolinhas de isopor entram na água e aí depois começa a cair aos pouquinhos. Então, veja bem, a orientação de Bert Hellinger é que enquanto a energia do sistema não for assentada, não deve ser feita uma nova constelação com o mesmo tema, porque não há prazo para a resposta da constelação familiar. Às vezes a constelação familiar pode ser rápida, mas às vezes pode levar 1, 2 anos. Então, a orientação é que
feita a constelação familiar, se espere um prazo razoável para que haja a resposta, uma adequação do sistema. Agora, esse prazo razoável de adequação do sistema não é para o indivíduo ficar inerte. O indivíduo tem que ter uma postura ativa. Por exemplo, se aparecer uma demanda de perdão, que o indivíduo precisa perdoar, ele precisa realizar o perdão. E esse perdão não é realizar uma vez na vida. Precisa ser uma tomada de uma nova postura perante o perdão. E assim por diante. Pode ser com várias questões, pode ser aparecer uma questão de honra. Honra é um dos princípios básicos da constelação familiar. Que a gente normalmente faz após uma constelação ser aberta. Então, se realizada a honra durante o exercício da constelação familiar, mas a pessoa não faz de coração, faz apenas de forma automática, aquilo vai ter o valor proporcional à intensidade da doação da pessoa. Entendi. Perfeito. Quem está entrando agora, muito obrigada. Boa noite para vocês que estão chegando. Mariluz fez uma pergunta aqui, Tássio. Eu queria só que na sua resposta já emendasse com uma pergunta minha também. A dinâmica da constelação familiar. Porque não sei se quem não conhece, mas assim, ela existe em duas maneiras, né, Tássio? Ou mais, eu conheço pelo menos duas. Explica pra gente como que funciona a dinâmica, como que funciona na prática, e vou fazer aqui a pergunta de Mariluz, que é: o que acontece com uma pessoa que não esteja preparada para receber as informações que chegam na constelação? Certo. Amanda, se eu esqueci a segunda pergunta, tu me lembra, porque depois dos 50 a gente só lembra da última da pergunta mais rápida, né? Então vamos lá. A dinâmica da constelação. Então, existem vários tipos de constelação. A constelação individual, que normalmente o terapeuta faz com o paciente, e aí a gente pode usar vários instrumentos, a gente pode usar bonecos, a gente pode usar pedras, a gente pode usar o que tem à mão. Qual é o objetivo desses bonecos, dessas pedras? É o seguinte: cada boneco, cada pedra vai representar um determinado membro da família ou uma determinada questão. Saúde, dinheiro, sono, prosperidade e tudo mais. A outra forma é a constelação familiar em grupo. E aí nós temos várias pessoas são convidadas a participar, e aí o constelado ele escolhe perante um grupo quem é que ele quer que represente a pessoa A, B, C ou D, tá? E aí a dinâmica transcorre. Após feita a abertura do campo, aí o campo assume digamos assim, a condução dos eventos. O terapeuta, ele basicamente só acompanha e eventualmente faz uma interrupção, uma manifestação ou outra. Mas é a energia do campo que vai estar lá mostrando para o constelado o que fazer e qual é a melhor postura para reequilibrar o sistema. Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, eu tenho feito o atendimento individual pelo computador, pela internet, e a partir de julho, e aí eu aproveito para convidar todos vocês, a partir de julho nós estaremos iniciando a constelação familiar em grupo online, né? Podem me enviar pedido de informações aí, tanto para o meu Instagram como para o Instagram da Amanda. A Amanda faz parte da equipe que está com a gente, tá? Ou seja, nós vamos realizar aquela constelação familiar em grupo, que normalmente é presencial, mas em razão dessa questão de isolamento, nós vamos realizar via internet. Obviamente, tem algumas adequações, mas funciona perfeitamente. O campo se abre da mesma forma. A energia é sentida da mesma forma. Segunda pergunta, me lembra, por favor, Amanda. Qual era a O que acontece com a pessoa que não está preparada para as informações que chegam na constelação? Beleza. Então, quando a pessoa está preparada, quando a pessoa sente que aquela resposta é a que ela precisa e ela vai executar, então a tendência é que aquela demanda que ela trouxe irá se resolver. Quando ela não está preparada, ela não consegue mudar. Ela não consegue resolver a demanda que ela trouxe. Então, por exemplo, se ela chega com a demanda com relação ao pai, não teve um complexo de Édipo resolvido, tem problema com relação ao pai,
e ela não está preparada para acompanhar, para executar as propostas do campo, então a demanda vai continuar mesmo, mas nada vai mudar. Entendi. Perfeito. Obrigada, Tássio, pela resposta. Raquel perguntou, amiga linda minha de Sobral. De Sobral não, de Fortaleza, que mora em Sobral. Mãe, uma relação não resolvida interfere nos relacionamentos pessoais, Tássio? Excelente. É quem, Raquel? É Isso. Raquel o nome dela? Raquel, Isso, excelente Raquel. pergunta. Excelente pergunta. Então, outro fundamento da constelação familiar é o seguinte: existe o conceito de força do pai e força da mãe. Então, o indivíduo, ele na fase adulta, ele precisa ter recebido corretamente a força do pai e a força da mãe para que ele possa enfrentar de uma maneira equilibrada, de uma maneira coerente, os desafios da vida. Então, por exemplo, hoje eu até tratei essa questão com uma paciente, que era exatamente essa questão que você está colocando, Raquel. Então, o que acontece? Se o indivíduo não tem a força do pai, ele, por exemplo, não tem o ímpeto de sair de casa. Então, aquele movimento de sair de casa vem da força do pai. Se o indivíduo não tem a força do pai, ele não tem noção de limite. Ele acha que pode tudo. Um exemplo de falta de noção de limite é a droga. Falta de força do pai, quem normalmente usa droga e tem problemas com relação à droga, seja de qualquer nível, seja uma droga lícita ou ilícita, normalmente é falta da força do pai. Por quê? Porque não tem a noção do limite, né? Falta da força da mãe. Força da mãe é mais ligada à questão do lidar com as questões subjetivas, com os sentimentos, com as emoções. Quem, por exemplo, entra num emprego e não se adapta, sai de um, sai de outro. Quem entra numa relação, seja homem ou seja mulher, quem entra numa relação, mas é instável, está querendo logo mudar e está querendo logo pular para uma outra relação, é falta da força da mãe. Outro exemplo de falta da força da mãe é quem não lida bem com dinheiro. Não lidar bem com dinheiro é falta da força da mãe. Então, cada uma dessa falta de força, seja do pai ou da mãe, vai debilitar o indivíduo mais à frente na fase adulta. A gente não tem ideia nenhuma da proporção da maneira como isso reverbera na vida da gente na prática, né? Exatamente. Por exemplo, a pessoa tem que vasculhar muito fundo até perceber que o motivo por ela mudar tanto de opções, de, sei lá, mudar de emprego, mudar de, sei lá, de cidade, mudar qualquer tipo de mudança que seja em excesso ou em falta, a inércia também, seja uma falta de uma força paterna ou materna. É bem interessante isso. Você citou uma questão interessante que eu não destaquei, Amanda. Quando se fala em falta da força, seja do pai ou seja da mãe, se refere ao excesso e escassez. Por exemplo, um pai muito presente, excessivamente controlador, traz o mesmo prejuízo do que um pai ausente. A mesma coisa para uma mãe. Uma mãe excessivamente controladora traz o mesmo prejuízo do que uma mãe ausente. Então, é o equilíbrio. A questão é onde está o equilíbrio, né? Que isso no dia a dia, com as rotinas do dia a dia, as pessoas às vezes se perdem. Né? Perfeito. Mirlizinha linda da minha vida, perguntou até que ponto o representante consoa com o papel representado? Excelente pergunta, Milizinha. Milizinha, excelente pergunta. É o seguinte, o constelado, ele sente, ele é encaminhado pelas forças do sistema para escolher a melhor pessoa para representar aquele papel. Então, às vezes, o representante diz assim, eu não senti nada, eu tô aqui. Mas esse era exatamente o que precisava acontecer. Entendeu? Às vezes, a pessoa, por exemplo, quem ele está representando é uma pessoa que não sente nada. É uma pessoa que não se envolve. Então, já está dizendo muito para o campo. Já está dizendo muito para o terapeuta. Então, não há erros na constelação familiar. É energia, é leitura energética.
Então, mesmo que a pessoa não sinta nada, já está dizendo muita coisa. Tá? Assim, uma coisa que eu acho impressionante da constelação é que quando você escolhe uma pessoa para representar, sei lá, seu pai, sua mãe, a pessoa que interpreta o papel, ela fala exatamente como, pelo menos comigo aconteceu assim, a pessoa ela falava como minha mãe, ela se expressava como minha mãe. Eu disse, meu Deus, essa pessoa não sabe nada sobre minha vida, piorou sobre a vida de minha mãe, ela está interpretando minha mãe, assim, é como se fosse um teatro, né? Entre aspas, a interpretação é perfeita. E o mais interessante é que é a fidedignidade, né? Da informação, porque a pessoa não sabe nada sobre sua vida, sobre sua história, e, no entanto, ela está ali, né? Representando o pai, a mãe. É bem doido. Assim, com a Amanda, palavra até... o sistema, esses movimentos sistêmicos estão a serviço do equilíbrio do sistema. Tudo isso acontece de forma perfeita para que a pessoa possa acordar, tá? Para que a pessoa possa despertar para aquilo a ser feito. Então, é perfeito, é maravilhoso, é uma ferramenta maravilhosa. E olha que eu já passei por várias ferramentas, né? Só, você bem sabe, eu vou destacar aqui para o público, comecei pela psicanálise, depois fui para a psicologia analítica, depois fui para a hipnose, depois fui para a terapia de vidas passadas, depois fui para Deep Memory Process, depois para biossíntese, para bioenergética, e ó, de todas, a constelação familiar é uma excelente ferramenta. Que lindo, viu? Energia é uma coisa maravilhosa. Assim, eu me apaixono cada vez mais pelo estudo quântico, pela bioenergética, né? Que, nossa, acho incrível mesmo. A Andrea trouxe uma pergunta bem bacana aqui, ó. Na constelação em grupo, quando escolhemos um representante para desempenhar um certo papel, a energia já está agindo ou a escolha é aleatória? Perfeito. A energia já está agindo. Na verdade, quando o indivíduo se dispõe a fazer a constelação, a energia já agiu, mesmo que seja um mês antes. Entendeu? Ele já começa a atividade sistêmica, já começa as atividades do campo. Então, quando ela chegar ali, no local da realização do campo, da terapia, aquilo ali é apenas o culminar daquela disposição da pessoa. Mas tudo já está favorecendo para que aquele momento já ocorra. Perfeito. Realmente, quando aconteceu comigo assim, eu achei que eu tivesse escolhido a pessoa mais aleatória, a pessoa foi minha mãe, praticamente. Jux, uma amiga minha, Juliana, de São Paulo, linda, perguntou aqui, outros tipos de terapia? Acho que essa pergunta é para mim e para Tássio, viu? Outros tipos de terapia, como barras de axis, por exemplo, auxiliam na constelação, mas eu vou jogar a bola para você aqui agora, que a entrevista é com você, te vira. Todas as terapias, quem perguntou como é o nome, Amanda? É, Juliana. Todas as terapias, Juliana, têm sim a sua ajuda, tem sim o seu significado. Tem pessoas que se dão muito bem com uma determinada terapia e resolve o problema dela. Beleza, barra de Access, por exemplo, é excelente, tá? Mas tem outras pessoas que não se adaptam a uma determinada terapia. Agora, a vantagem da constelação é que não há essa possibilidade de não adaptação, porque é a energia da pessoa que está falando ali. Agora, o que há na constelação a resposta aparece, o campo traz as informações e a pessoa não consegue lidar. Aí é a possibilidade plausível, tá? Mas cada terapia tem sim o seu significado, tem a sua importância, tem a sua destinação. Psicanálise é útil, psicologia analítica, todas são muito. A hipnose, que eu passei vários anos trabalhando nela, tem a sua utilidade. A barra de Access, que a nossa querida amiga Amanda aí vai complementar a resposta, tem um seu campo de utilidade assim, sensacional. As barras de axis, assim como as outras terapias que até Tassi citou, elas se complementam, né? Elas podem ser isoladas, mas quando elas estão juntas, na verdade, a busca pelo... O que é você buscar uma terapia integrativa? No fundo, a nossa busca é pela consciência. É ampliar a consciência, é expandir. Então, qualquer que seja o meio que lhe traga essa expansão de consciência, vai ser válido e elas se complementam, com certeza. Perfeito. A Tânia fez uma pergunta aqui
sobre o equilíbrio na relação com os pais, nem escassez e nem excessos. É possível? Porque me parece que na criação dos filhos sempre vamos errar tentando acertar. Novamente, hoje eu tive um caso exatamente igual a isso, tá? É impossível a perfeição. Não há pai perfeito, mãe perfeita e nem filho perfeito. Sempre vai haver erro, tá? Mas a questão é, a partir do humilde reconhecimento desse erro, entendeu? Poder crescer. A partir daquela disposição de querer melhorar, sem julgamento, tá? Qual é a função do filho? É reconhecer que os pais lhe deram o máximo que podia, até porque eles tiveram os problemas deles com os pais deles, tá? Então reconhece o que lhe foi lhe dado, honra aquilo que lhe foi lhe dado para poder seguir em frente. Enquanto o indivíduo não honrar o seu pai e a sua mãe, ele não vai conseguir seguir em frente. Perfeito. A Camila, minha prima linda, perguntou: como escolher um profissional para constelar? Existe alguma formação ou característica adequada? Ô, Camila, coincidentemente, antes de ontem eu coloquei isso no meu Face. Eu coloquei, que é uma frase de Bert Hellinger, né? Sempre aparecerá o melhor constelador para o constelado. Então, quando o indivíduo se destina a entrar no processo, a fazer a sua constelação, a encontrar suas sombras, a ressignificar suas energias, a melhor opção vai aparecer. Seja porque alguém indica, seja porque ela encontrou através da internet, sempre vai aparecer. E sim, respondendo a sua segunda pergunta, sim, há vários locais onde fazem constelação, ou onde fazem ensino, formação de constelação. Aqui em Fortaleza, pelo menos que eu conheço, tem no mínimo 2. Tá? Certamente em cada cidade deve ter também. Tássio, eu tenho uma pergunta para você. Assim, vamos supor que uma pessoa tem uma relação muito ruim com os pais, uma relação que se estende assim desde sempre, desde a infância e passou pela adolescência e vida adulta. E a pessoa ela não consegue se entender esse processo, faz terapia, e aí foi para a constelação. Chegou na constelação, ela deu de frente com uma questão que ela não entendeu, ela não soube responder. Porque na constelação, para quem já conhece, para quem não conhece também, eu vou falar um pouquinho, mas Tássio, claro que vai complementar. Tem a questão da honra aos pais, né? Então, as pessoas, pelo menos pelo que eu li, dei uma pesquisada, as pessoas têm essa dificuldade em perdoar os pais. Ter essa relação de amor, de honra pelos pais devido a traumas do passado. E aí, como é que funciona, Tássio, isso na prática? Porque você constelou, às vezes você termina até a constelação falando sobre honrar, sobre eu te aceito, eu te honro, mas né, daqui para frente eu sigo, te devolvo isso. Mas na prática, isso reverbera na vida do pai ou da mãe, porque ele só recebeu aquela energia, né? Mas na prática mesmo, vai ter uma mudança de comportamento ou a pessoa sai da constelação e volta tudo para a bagaceira que era? Amanda, parece até brincadeira, mas de novo esse assunto foi tratado hoje no atendimento que eu fiz. Eu acho que ela até está aí na sala. Se ela tiver, ela vai lembrar. Ela me falou o seguinte: foi a paciente nova, eu comecei a atender hoje, né? Eu não a conhecia, foi indicada para mim, e ela contou exatamente o que você está dizendo aí. Ela fez uma constelação, acho que tem uns 2 anos, né? E aí o que aconteceu? Na hora ela teve uma catarse, teve uma onda de energia, teve um movimento assim muito forte que ela sentiu, um movimento sistêmico muito forte, e ela saiu, mais ou menos como ela dizia, ela saiu encantada com aquilo ali. E aí o tempo foi passando e ela não fez a parte dela. Aí ela disse, Anastácio, assim, 2 meses, assim, parecia tudo que as coisas tinham se resolvido sem eu ter feito nada. Mas aí as coisas foram voltando ao normal. É exatamente isso que eu falo. Constelação familiar sistêmica não resolve o problema de ninguém. Quem resolve é o indivíduo. A indivíduo através do que ele aprendeu na constelação. A constelação facilita. A constelação dá o mapa, dá a bússola e dá a rota. Mas ela não percorre o caminho. Quem tem que percorrer o caminho é o indivíduo. Então, e é uma manutenção diária.
aquela energia que ela sentiu quando ela saiu da constelação tem que ser renovada diariamente. Ela deixou morrer. Ela deixou morrer. E a demanda que ela me trouxe era a mesma de 2 anos atrás, quando ela fez. Por quê? Porque ela deixou morrer aquela energia, aquele sentimento, e aí voltou tudo ao normal. Voltou normal, né? Voltou tudo ao problema. Uhum. Mirella fez uma pergunta. Qual o melhor preparo devemos fazer antes da constelação? Oração, meditação, alguma dica? Excelente pergunta, Mirella. Gratidão. Preparo é o seguinte, é o melhor preparo para você tem que fazer quando acordar todo dia. É humildade e a disposição para aprender. E respeito. Quem tiver essas 3 características, humildade, disposição para crescer e aprender, e respeito por todo ser vivo, está pleno para fazer a constelação. Recomendo que faça isso não só antes da constelação, mas todo dia ao acordar e antes de dormir. Realmente foi um divisor de águas para mim quando eu comecei esse trabalho de meditar. Não é todo dia que eu consigo, não, lhes confesso. Assim, para mim é um desafio ainda. Mas quando eu tenho essa meditação, quando eu tenho esse momento de oração para começar o dia, e antes de entrar em qualquer terapia, quando eu vou aplicar barras de Access também, eu tenho esse momento de baixar a barreira, de ficar no aqui e agora, né? Que é um desafio tão grande, né? E aí a Elânia tem uma pergunta aqui para a gente. Existem linhas diferentes de trabalho na constelação, como acontece na psicoterapia? Excelente pergunta, Elânia. Existe sim. Ó. Você lembra até que eu tinha citado no começo da nossa conversa que Bert Hellinger nos traz 3 leis ou ordens do amor. Alguns autores já estão citando uma 4ª. Tá? Ele faleceu ano passado, a esposa dele dá continuidade o trabalho dele, mas dá continuidade de acordo com as suas características de personalidade, que são diferentes das características de personalidade de Bert Hellinger. E quanto mais o tempo passar, a gente vai ver essa bifurcação. Tá? Então, existem sim formas de pensar, mas por enquanto, as diferentes formas de pensar são muito tênues, não tem grandes variações, não tem ainda grandes ramificações, como aconteceu, por exemplo, com a psicanálise, que da psicanálise surgiu vários tipos de terapia. A própria bioenergética de Alexander Lowen e William Reich surgiu a partir da psicanálise. A própria psicologia analítica de Jung também era psicanalista antes. Então, até agora não tem essas grandes divisões, mas tem sim. Cada profissional dá a sua pegada, digamos assim, dá a sua estrutura de personalidade. Perfeito, obrigada. Andréa perguntou aqui para a gente: é possível ocorrer que ao final de uma constelação o tema que foi debatido não tenha um fechamento? Não tem um fechamento? A tema que aconteceu ali não ter o fechamento, isso. É possível, mas não é o que se quer. Tá? Quando vai fazer uma constelação, agora, talvez eu tenha entendido de uma forma diversa. Então, vamos lá. O paciente traz uma demanda, o campo mostra outro. Tá? O que tem que ser trabalhado não é a demanda que o paciente trouxe, é a demanda que o campo mostrou. E aí é competência é responsabilidade do terapeuta fazer o fechamento daquela demanda que o campo trouxe, não da demanda que o paciente trouxe. Porque o campo é soberano nesse aspecto. O campo é que diz o que é mais importante e não o paciente. Perfeito. Soraya tem uma pergunta que antes só o Diego falou. Boa noite. O objetivo da constelação familiar, eu acho que foi só uma afirmação. O objetivo da constelação familiar é trazer consciências e influências que temos em nossas relações familiares. Isso mesmo, viu, Diego? O objetivo é esse mesmo. É a consciência, no final das contas. E aí, Soraya trouxe também uma pergunta. É possível que o comportamento manifestado não tenha vindo do campo e sim uma falsa representação baseado em crenças individuais? Boa pergunta, hein? Pergunta típica de esposa de psicanalista, né? A minha esposa. Ah! Show! Que é psicanalista também. É sim, Soraya, é sim. Há essa possibilidade
E o terapeuta tem que saber o que fazer. Uhum. Tem que saber como lidar com ela para que obtenha o melhor fechamento para aquela demanda que o campo trouxe. Uhum. Tá? Por isso Mas, que a arte de constelar é uma arte não tão simples, mas maravilhosa. eu não tô com inveja de você, não, porque a Aline tá mandando umas perguntas bem difíceis aqui também, viu? Você não... Opa! Seja Durante bem-vinda, a... Aline. Oi? Seja bem-vinda, Aline. Tássio, durante a constelação pode haver um sigilo sobre a vida do constelado? Pergunta de Aline, inclusive. Pode haver um sigilo. Essa é a nossa proposta. Quando a gente for fazer as nossas constelações familiares sistêmicas online, a ideia é que a gente faça da forma sigilosa, Aline, para preservar a demanda do paciente. Então, vai ser assim, a não ser, eu já até coloquei isso para o grupo, a não ser que a pessoa queira fazer de forma aberta, mas nós vamos facultar que todo o processo seja feito de forma sigilosa. Então, ela vai escolher as pessoas sem as pessoas saberem o que é que estão representando. Além de dar maior fidedignidade ao processo, ainda preserva a demanda do paciente. Perfeito. Tássio, eu tenho uma pergunta polêmica agora. Quando eu fui pesquisar sobre relacionamentos e constelação familiar, eu vi um nomezinho chamado amante. É possível levar o amante ou a amante para a constelação familiar? Excelente pergunta e não tem polêmica, isso aí é tranquilo de responder. Veja bem, se o indivíduo, seja o homem ou a mulher, tem um amante, na verdade não há primeira relação mais. A relação anterior já acabou. Beth Hellinger é bem claro com isso, tá? Então, em se tendo amante, já não existe mais a relação anterior. O indivíduo já está na outra relação. Uhum. E dá para levar para a constelação? Dá para levar sem problema. O campo vai mostrar direitinho. Tudinho. Nada fica atrás da cortina, né? Nada. A energia não se esconde. É verdade. Pense numa coisa que não se esconde, a energia, viu? Verdade. Exatamente. E aí eu tenho também uma pergunta, eu acho até que você meio que já respondeu lá atrás, mas eu tinha separado aqui essa pergunta porque eu tinha lido um livro sobre como não repetir os mesmos erros. E esse livro traz uma teoria de Lacan. Eu achei bem interessante, vou trazer aqui a pergunta. É possível quebrar padrões com a constelação, agir de maneira X a minha vida inteira? Dá para quebrar esse padrão quando eu atinjo a minha consciência lá na constelação familiar sistêmica? Esse, na verdade, é o objetivo. Entendi. É quebrar o padrão de dor, de sofrimento, de repetição, tá? Através de quê? Porque, veja bem, ó, na verdade, esse é o objetivo de qualquer terapia. Tá? Na psicanálise, nós, através da conversa, né, a gente tenta mostrar para o paciente, tá? Que há um determinado ciclo vicioso, que há um padrão repetitivo de dor, tá? E que ele possa encontrar ali a melhor solução. Mas como é um diálogo, uma conversa, pode levar algumas sessões e às vezes o paciente não reconhece aquilo como uma resposta válida. Agora, quando ele vai numa constelação e verifica que pessoas que ele nem conhece, que não sabe nada da vida dele, estão representando ali uma dor, uma repetição de dor naquele sistema, às vezes impacta mais. E aí é possível e é desejável que isso ocorra de pronto, mas nem sempre ocorre. Perfeito. O Mirli falou aqui, não sobra pedra sobre pedra. Ela já sabe que isso aí é minha cara falar, porque não sobra mesmo. Depois que eu entrei nesse universo da energia, de entender a energia, é o que eu mais falo para Mirli. Não sobra pedra sobre pedra, realmente. Amanda, posso propor um exercício aqui para o pessoal que está fazendo? Já que você falou em energia, claro, posso propor claro. um exercício para todo mundo? Então, Bora. por favor, todo mundo assim, pegue as suas palmas da sua mão a uma distância uma da outra de mais ou menos um palmo. Tá?
E aí vamos colocar um assim, perpendicular à outra. Sim? Isso. E aí vamos fazer esse movimento aqui, ó. De uma forma lenta, tranquila. Vocês vão sentir aí a energia de vocês. Percebam um campo sendo puxado pelas mãos. E aí a gente pode fazer variações. Quando vocês sentirem esse Uhum. campo, vocês puxem a energia, ó. Puxem a energia. A gente pode brincar com essa energia, ó, fazer o movimento que quiser. Essa energia que vocês estão sentindo aí é o fundamento, por exemplo, do Reiki. Tá? Essa energia que emana de cada um de vocês. Ela será tão mais intensa ou tão menos intensa de acordo com a força de cada um, com a intenção de cada um, com a amorosidade de cada um. Coloquem aí no comentário, vocês, se vocês conseguiram sentir, por favor. Vão dando feedback aí pra gente. Camilinha linda, ex-colega minha de trabalho. Tô louca para ir fazer uma constelação. Camilinha vai, é maravilhoso, de verdade. Digo isso sim por experiência própria. É maravilhoso. Diego trouxe. Transformador. Pode falar, meu querido. Transformador. É transformador, realmente. O pessoal está sentindo, ó. Está sentindo aí Olha aí, que bacana, gente. Olha, senti arrepios, que legal, massa. Mirle é reikiana, Mirle sabe aí o que a gente está falando, né, Mirlizinha? Ela está por dentro total do processo. E Camila trouxe essa pergunta aqui para a gente, Tássio. Ok. Algumas questões não podem ser genéticas ou é tudo repetição de padrão inconsciente mesmo? Antes de você responder, eu só estou ligada aqui no horário, que daqui a pouquinho já vai ter que encerrar. Então, quem ainda tiver alguma pergunta para fazer, faz que a gente já está partindo para o encerramento, tá certo? Você quer que eu repita a pergunta? Por favor, por favor. Algumas questões não podem ser genéticas ou tudo é repetição de padrão inconsciente mesmo? Veja bem, o campo morfogenético é um campo não físico, tá? Então, não é genético. O genético, passado de uma geração para outra, é um campo que é uma informação que está no DNA. Não é isso. As constelações familiares do sistema trabalham com energia, com padrões de comportamento. Então, não é com genes, tá? Então, pode sim. Aquela energia é passada de uma geração para outra, de um indivíduo para outro, até que alguém do sistema a resolva. Tá? Mas, retomando, o campo morfogenético é um campo não físico e que tem a intensidade, for criada numa geração, passa para a geração posterior com a mesma intensidade, sem a transmissão física. Perfeito. Que o pessoal dando um monte de feedback, todo mundo sentiu a energia passando nas mãos, né? Sensacional. E Valéria, minha sogra, linda, perguntou aqui: há na constelação familiar alguma influência do espiritismo? Excelente pergunta, tá? São linhas do pensamento, linhas do saber humano diversas, tá? A constelação familiar trabalha com campo morfogenético, com energia. Eventualmente, claro, haverá uma influência espiritual, mas não é um campo de estudo. Já o espiritismo, o campo de estudo é a questão do espírito, é a questão da reencarnação, tá? Na constelação familiar, isso não é tratado. Não quer dizer que se acredita ou não se acredita, apenas não é tratado. Perfeito. E aí a gente vai encaminhando aqui para o encerramento, só para a gente não terminar em cima da hora. Já vou iniciar aqui, Tássio, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, por todos vocês, obrigada mesmo por terem participado, por terem aprendido junto comigo sobre esse universo da constelação familiar sistêmica, que é tão amplo, tem tanta coisa para a gente perguntar. E eu já quero deixar aqui para você, Tássio, bora fazer quinta-feira que vem de novo? Opa! Você tem disponibilidade, Amanda? Tenho, bora? Pronto, então vamos convidar todos. Quinta-feira que vem, deixa eu ver aqui, 25. Pode ser no mesmo horário, 8 da noite? Pronto, então quinta-feira, 8 horas,
Vamos, gente, de novo? A gente tem mais um monte de perguntas. Formulem mais perguntas para trazer para a gente. A gente pode até abrir, trazer uma nova temática dentro da constelação familiar ou dentro até do campo da bioenergética, que também tem um monte de outras terapias integrativas dentro da própria bioenergética. A gente pode tirar novas dúvidas para vocês, a gente pode esclarecer um monte de coisas, que o objetivo aqui é, no final das contas, a gente expressar o amor e ter acesso à consciência. Na verdade, quando a gente tem acesso à consciência, a gente consegue amar, né? A gente consegue amar sem barreiras. E esse é o objetivo e é a nossa, não vou dizer luta não, mas é a nossa meta diária, né? Amar sem fronteiras. E é isso que a constelação familiar propõe, né? Isso que você disse, Amanda, é o pensamento central de todos os grandes mestres da humanidade. Jesus, Buda, Confúcio, a busca é consciência. Se o indivíduo atinge o estado de consciência, ele se liberta de todas as amarras, se liberta do mundo dos problemas, do mundo das limitações. Verdade. Camila deu um feedback aqui que foi para você, viu, Tássio? Tássio é o tipo de gente que dá vontade de conviver diariamente porque é do bem. Camila, olha, eu vou te dizer uma coisa, bem rapidinho aqui. Tássio é meu terapeuta. Agora pense que caiu aqui me ligando, gente. Meus pais não conseguiram entrar na live. Inclusive, meus pais devem estar doidos aí. Eu não sei o que é que deu na internet, não sei o que que foi. Mas meus pais, um beijo. Eu sei que vocês estão torcendo por mim aí. Mas Camila deu esse Quinta-feira eles estão, né? Né, Amanda? Quinta-feira teus pais estão aí, né? Quinta-feira teus pais estão aí com a gente. Com certeza. 1 hora de terapia com esse homem, gente, é nada, assim. Eu fico doida porque ele começa a olhar para o relógio do celular dele, eu fico desesperada, porque ele fica querendo se livrar de mim, eu não quero me livrar. Dá vontade de conversar com ele o dia todo, o tempo todo. Obrigada, meu querido. Obrigada de verdade. Obrigada a todo mundo, meus amigos, minha família, todo mundo que participou. Tragam mais gente, bora aprender, bora ter acesso à consciência, bora expandir essa consciência para a gente conseguir amar mais, a gente ser melhor no mundo, que o objetivo é esse, viu? Obrigada mesmo. Beijo, gente. Boa noite para vocês. Tudo de bom. Gratidão a todos. Tchau, tchau. Tchau.